Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Eu sou Marcelo Palho, você está no canal MP Podcast, seja bem-vindo. Essa você que não é um inscrito ainda no canal, que esteja se inscrevendo no canal, também ativando os sininhos para receber as próximas notificações. Me ajudando a compartilhar também essa boa nova, esse canal. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre família e a importância da família. Interessante você falar no começo aqui sobre guardar a igreja, né? Guardar a comunhão. E assim, eu sempre digo que a igreja, na verdade, é um reflexo da nossa família, e não o oposto. A família nunca é um reflexo da igreja. Ou seja, você dificilmente traz alguma coisa da igreja para a sua casa, você leva da sua casa para a igreja. Então vamos falar um pouco sobre família aqui nessa noite. Estamos com um casal que é abençoado, tem moral para falar sobre. Vamos estar compartilhando um pouco do que Jesus fez na vida de vocês também. Jonas, né? Quinta ou sexta vez, como é que você está, meu irmão? Graças a Deus, bem. Realmente Deus tem nos dado graça e nos levantado assim como uma voz, né? Para ministrar sobre os casais. A gente fica muito orgulhoso com isso, porque a gente na outra igreja que a gente estava, a gente era líder de casal. Na igreja que a gente congregava na Metodista Ipava, teve o Casados para Sempre, se não me engano, eu não lembro se tu participou na mesma turma que a gente. Sim. Então, e aí a Denise e o Alencar, que davam aula lá pra gente, ela já tinha comentado que queria que nós ficássemos lá como líderes. A Denise, poxa, muita saudade do Alencar, ele faleceu, né? Mas a Denise, a gente troca ideia de vez em quando no WhatsApp. Se ela estiver vendo aí, um beijo para ela. E ela tinha comentado que ela ia levantar a gente como líderes de casais lá. E acabou que a gente saiu, foi para Fagundes. Aí chegando em Fagundes, a gente acabou sendo levantado lá como líderes de casais também. E agora no Ministério Recomeçar, né, que a gente está, o pastor Digão, um abraço aí para o pastor Rodrigo, pastora Valesca. A gente se posicionou, né, a gente se ofereceu para estar liderando os casais e ele colocou essa oportunidade na nossa mão e graças a Deus a gente está fazendo, né? Eu e Bianca, é interessante, Marcelo, falar nisso, que eu e Bianca, a gente até falou no encontro de casais. Cara, a gente começou a fazer as contas de quantas quantos casais chamaram a gente para ser padrinho. Nós vamos para o 13º casamento que a gente vai ser padrinho. Você tinha percebido isso, não? Não, a gente esses dias, né, Bianca? A gente começou a fazer as contas, que chamaram a gente agora, em abril, se Deus quiser, a gente vai ser. Aí ele fala, quantas vezes a gente já foi padrinho? Já é a 13ª vez. 13ª com esse próximo casamento. E a questão vocês estão trabalhando agora na Recomeçar, né? Casais. Mas vocês que se ofereceram, alguém chamou vocês? Então, o pastor Rodrigo, ele estava levantando a liderança da igreja, exatamente. Os ministérios, né? Os ministérios, e aí ele já estava com vontade de chamar a gente, só que eu senti no meu coração, sabe? Falei, aí a gente conversou, falou, poxa, amor, a gente podia se oferecer, né, para trabalhar com os casais e tal, que vai ser bem legal. E aí a gente fez o primeiro encontro de casal lá em casa, foi assim, gente, foi numa quarta-feira que caiu um pé d'água, né, amor? Cara, caiu um pé d'água, e aí tava tudo certo, eram 18 casais que iam, 36 pessoas. E aí a gente ficou preocupado, porque choveu muito, caiu árvore, um monte de gente postando enchente não sei aonde, barreira não sei aonde, aí todo mundo falando, gente, a ponte tal não tem caminho e tal. E aí a gente achou que ia cancelar, estava marcado para 7h30. A luz acabando toda hora, não vai ter como. Assim, não, nesse dia estava. E foi marcado para 7h30 e tipo assim, 8 horas da noite estava caindo um pé d'água. E aí, gente, olha só, vamos ter que desmarcar. E a galera do grupo falando, tá doido, rapaz, nós vamos passar por cima de barranco, nós vamos passar. E tudo, sabe? A gente vê a sede das pessoas querendo. Depois de água viva, né? E depois a gente vai entrar aqui um pouquinho no texto que a gente leu lá, que é muito interessante. Mas assim, a gente vê a sede da galera em estruturar mesmo, né? A casa, como você está falando, estruturar a família para ter uma igreja sadia, uma igreja saudável, porque não adianta você, como você falou, chegar na igreja, virar cambalhota, pular no mistério, fazer tudo, e a tua esposa ou teu marido está lá no banco e fala, rapaz,
Vou morar na igreja. Vou morar na igreja. É isso aí. Jesus, quero morar aqui na igreja. Vou morar na igreja. Então, cara, e aí foram, se não me engano, não foram 18 casais, mas foram 12, né, amor? 12 ou 14 casais. Cara, foi muita gente. Foi gente até que nem estava na lista aqui. Eu sei que foi bom porque não ia caber todo mundo. Não ia caber todo mundo. Não. Um comentário, né? A gente aumentou. A gente não esperava que ia dar tanta gente, né? O cara vai se preparando. E aí, cara, no dia, no mesmo dia, né, amor? Nem precisou ser no dia seguinte. No mesmo dia, a gente começou a ter um monte de feedback da galera. De pessoas que já mudaram de pensamento, já mudaram o jeito de pensar, sabe? No mesmo dia. Isso foi demais. Deixa a Bianca se apresentar agora, que você começou a falar. Bianca, A nova Bianca, né? A nova Bianca. Só um minuto. Lá não vai rolar esse negócio de a esposa do Jonas, não. Não, a gente não fala isso. Não. Não, porque você tá em pé de igualdade ali, né? Quem me dera. Tá. Mas nós dois somos dois improváveis, né? Que o Senhor uniu e graças a Deus, né? Tá dando certo até hoje e eu espero que seja até a vida de Jesus, né? Que a gente fala que não é até a morte que separa, né? Até a vida de Jesus, né? Porque é muito interessante as pessoas chegarem pra gente e falar que a gente é referência. E eu fico assim, como assim, né? Nós somos referência. Mas até aqui, né? A gente já passou por vários momentos difíceis, né? Vontade de desistir um do outro, isso aí, né? Mas assim, sempre foi o que a gente ministrou nesse dia. Sempre colocando o Senhor em primeiro lugar e pedindo a Deus para restaurar, né? Eu ainda ontem estava ouvindo uma palavra dizendo do Senhor ser redentor, né? Que Ele redime as coisas. E às vezes a gente pensa que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, mas tem, né? Para o Senhor tem jeito. E nós dois somos dois improváveis que estamos aí mostrando, não somos perfeitos, né? Nunca seremos, mas a gente busca aprender a cada dia com aquilo que a gente errou no passado, não fazer de novo, né? Coisas que a gente falava, que a gente não fala mais, e assim a gente está vivendo. Mas a dificuldade em tudo na vida é o aprender. Entende? Todo mundo quer ensinar, sabe? Aí, redes sociais, aí todo mundo quer ensinar alguma coisa, curso alguma coisa. Só que muitas vezes as pessoas não aprendem para ensinar. Né? E eu sempre digo isso, e vou continuar falando, no estudo da minha jornada, que às vezes o Senhor sacrifica um para benefício de muitos. Então ele pega um casal, cara, e faz o casal passar por cada circunstância, situação, para ensinar esse casal como passar. Por exemplo, uma pergunta, quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Quanto tempo Moisés ficou no deserto? 80 anos. Isso mesmo. Verdade. Ele teve que ir na frente. Então o Senhor sacrifica Moisés durante 40 anos e ensina Moisés, vou te ensinar como é o deserto, como sobrevive no deserto. Os caminhos do deserto, Moisés. Os esconderijos, enfim. Aí Moisés, ele submete Moisés 40 anos, sacrifica Moisés durante 40 anos, para benefício de um povo. Entende? Aí, embora Moisés ia ser enviado pela presença, o Senhor vai andar, você sabe andar de boa no deserto, mas você vai seguir a presença. A nuvem é o comum. Então, assim, eu não sabia, não quero passar por tudo, tem que passar, porque o Senhor me chama como discípulos para aprender. Né? E falta um pouco disso. Mas antes de chegar nesse ápice aí, tenho visto muita coisa do Senhor na vida de vocês, o Senhor fazendo. E a Bianca sempre foi mais na dela, mas o Senhor está transformando, está chapando o espírito. Cara. Eu estou mais na minha e ela está... Mas é tempo para tudo. Né? Mas assim, as pessoas veem o agora e não retrocedem no processo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque hoje estou vendo vocês muito bem, né? Você tem compartilhado comigo, cara, está vendo o melhor tempo da nossa vida. Com certeza. Né? Mas tem um processo para chegar a esse ponto. Tem. E sabe o que eu achei interessante, Marcelo? Quando tu começou a falar aí sobre pagar o preço para a gente ver, né, o processo, né? Respeitar o processo para a gente ver o resultado. Foi que dia, amor, que a gente teve a reunião lá na igreja? Foi na quinta? Quinta-feira, cara, olha só que interessante. Quinta-feira eu acordei mais cedo, sem despertador, sem nada, com Deus me incomodando para orar pelos nossos pastores, né, a Valesca e o Rodrigo, e também orar pela igreja. E aí eu dobrei meu joelho, acordei bem mais cedo do que eu costumo acordar, dobrei meu joelho, comecei a orar e Deus me levou lá em Josué, capítulo 3. E aí, cara, quando eu comecei a ler Josué, capítulo 3, Deus está chamando Josué ali
e diz para Josué que ele vai honrar Josué na frente do povo. Só que manda Josué escolher 12 pessoas, e Josué escolhe 12 pessoas, um representando cada tribo de Israel. Cara, olha que interessante. Aí Josué reúne esses 12, e assim, eu acredito que, eu estava até comentando isso com Bianca no carro, eu acredito que Josué, quando escolheu os 12, tu quando vai jogar um futebol, tu não vai escolher os piores da pelada, né? Tu vai escolher os que tu tem mais intimidade, mais amizade, aqueles que são mais habilidosos, que você sabe que consegue fazer um tipo de serviço. Então Josué escolhe aqueles 12, e cara, e Deus fala assim, Josué, agora tu manda eles carregarem a Arca da Aliança para atravessar o rio, que eu vou parar o rio, e o povo vai passar pelo rio. Eu estava vendo, o rio Jordão era mais ou menos 30 metros de largura, e por volta de 1 metro, onde era rasinho, a 30 metros de profundidade. E aí, olha que interessante, o que o texto diz? Que eles molharam os pés. O que acontece? Esses 12, eles podiam ter começado a molhar os pés, e também não fala se a água foi até na canela, até no joelho, até na coxa, até no pescoço. Fala que eles molharam os pés. Só quando eles molharam os pés, eles podiam ter questionado. Mas Deus não falou que ia abrir o rio, que ia parar? Caraca, a gente está molhando os pés, cara. A gente está molhando a canela, caraca, a gente está molhando o joelho. E o rio não tá abrindo. E o que acontece? Eles entram, se molham, não sei até onde, que na Bíblia não diz que molham os pés. E acontece o quê? Represa o rio e o povo passa com os pés secos. E o que Deus ministrou no meu coração? Para uma galera passar com os pés secos, alguém teve que molhar os pés. Alguém teve que se molhar, que se doar, que ter aquele conflito. Será que Deus vai parar mesmo o rio ou não? Só que a galera não retrocedeu. A galera entrou para o rio e falou, mano, se Deus falou, ele vai fazer, vai parar o rio. E parou, e o povo atravessou. Então, o que significa isso? Muitos são chamados, poucos escolhidos. E eu acredito que, é lógico que nem todo mundo tem o mesmo dom que o outro, assim, tem a mesma perseverança, a mesma fé, a mesma esperança, né? Só que aqueles que perseveram e olham, tipo assim, olham para o passado, vendo o que Deus já fez, tem a certeza que Ele vai fazer no futuro. Não tem como. Então, uns realmente pagam um preço para que a igreja esteja saudável. Como a gente toma uma injeção. A gente toma uma injeção no braço, o braço fica todo dolorido, mas o corpo inteiro fica são. Sempre foi assim. A questão toda é entender, acho que é Deuteronômio que diz, né, que Israel foi chamado para ser cabeça e não cauda. Ou seja, Israel seria o exemplo. Tudo partiria de Israel como povo, né? E hoje também o Senhor me chama para ser cabeça e cauda. Claro, como você falou, nem todo mundo, como o apóstolo Paulo diz, né? Todos são profetas? Não. Agora precisa identificar isso também. Porque tem coisas que o Senhor me chama para ser cabeça, outros para ser cauda. Por exemplo, agora, falava muito sério que o Espírito ministro sobre mim. Você falou assim aí, né, por cá. Você começa agora, a Bianca está sobressaindo. Tá, porque no momento a visão está nela. Ela está sendo cabeça em alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, muitas das vezes a palavra você vai ver homens como cabeça. Mas às vezes eu levanto a Ruth, Esther, Maria, né? Ou seja, o foco do Senhor agora, eu faço aquilo e você é beneficiado. Então nos falta entender também, cara, em que área, ou em que parte, ou em que tempo da minha vida eu fui chamado para começar algo. Por exemplo, se eu estou vendo a necessidade da igreja, da minha família de mudar algo, eu estou olhando assim, não, mas tem que começar com a Bianca. Começar com a minha esposa. Aí tá a Bianca, tem que começar com a minha esposa. Entendeu? Um empurrando para o outro. Empurrando para o outro. Então também sensibilidade para saber, bom, agora é a hora de agir ou de avançar. Né? Sou eu que vou ser cabeça nesse momento aqui, ou eu vou ser conduzir? Acho que, cara, o mundo espiritual, eu sempre digo que o mundo espiritual, uma das maiores façanhas do mundo espiritual é a sensibilidade. Né? É ter sensibilidade. Cara, tudo é sensibilidade. Eu estava no congresso, no lugar, não vou falar lugar, mas algo muito forte. Eu gosto de coisa pesada, né? No evangelho. Mas era tão pesado que eu estava ministrando lá, que eu olhei o Senhor e falei assim, Senhor, esse povo, você está falando heresia, eu estou muito raso no evangelho. Aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se for de ti que eu estou falando aqui, a maior parte das igrejas estão tortas e erradas. Então me mostra.
Aí eu vou sempre a palavra, literalmente falando. Aí, não que abrir a palavra, que era aquele texto assim, o Senhor orando, né? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos pequenos, dos grandes, e revelaste as pequenas. Aí eu me entreguei, cara. Aí foi aquele nível de adoração, beleza, começou a louvor, aquela coisa tranquila. E assim, tu sabe que a sensibilidade é tudo. Você sabe como o Senhor vai fazer algo, tu não sabe aonde que Ele vai fazer, que Ele vai usar, né? Sabe disso, no culto dificilmente Ele usa todo mundo, Ele usa uma pessoa. Né? A gente oferece, o culto é oferecimento, né? E Ele usa alguém para trazer algo. Aí você falou que tem dia dos profetas, aí sempre usa alguém. E aí eu quero sentir, falei, cara, o Senhor vai fazer algo. Aí tu falou assim, pô, não, mas Ele vai fazer, aí beleza. Aí o louvor, acabou o louvor, cara, o rapaz não presta a mão aqui. O ministro do louvor, acabou de ministrar o louvor e passou o microfone pro rapaz que estava dirigindo o momento lá. Na hora que o rapaz pegou o microfone, ele tomou o microfone da mão do rapaz e falou, não é aqui. Ele falou assim, o Senhor quer fazer algo. Cara, eu falei assim, é isso. Irmão, ele só falou isso, o Senhor quer fazer algo aqui. Cara, a presença desceu. Assim, ficou tão baixo a atmosfera que eu tentava levantar e fui pro chão. 50 centímetros assim. Não conseguia subir mais, Davi. Mas por causa da sensibilidade dele. Isso se aplica em tudo, entendeu? Em tudo, sensibilidade. A gente está falando de família, né? Mas a igreja também é uma extensão, é a nossa segunda família. Né? É o que a gente estava falando. A gente tem que estar bem em casa primeiro. Porque para poder chegar na igreja e passar aquilo para outras pessoas, né? Então a gente tem que ser curado para poder curar. Não adianta o casamento estar todo destruído e a gente querer tratar de casais, né? E isso serve para a nossa vida também, né? Eu, assim, depois que eu passei por uma cirurgia, muita gente não sabe, mas eu fiquei muito sensível depois disso. Eu fiquei abalada, na verdade, porque eu esperava que seria uma coisa, vou fazer cirurgia, vou ficar bem, e não fiquei bem, passei mal, né, essas coisas. E fiquei sensível. Fiquei 2 meses sem a igreja, e quando eu fui à igreja, né, depois desses 2 meses, que eu estava fraca, né, no corpo mesmo, cheguei lá e Deus falou, vai lá orar com aquela moça lá. Eu, como assim? Eu estou precisando de oração, eu fraca mesmo, as pernas vão. E Deus, assim, me usando para falar, e tem acontecido isso, Deus me usando para orar por pessoas por coisas que eu estou passando. Isso está sendo, assim, uma experiência incrível, sabe? A gente está orando e vê as pessoas chorando e fala, meu Deus, eu estou passando por isso também. E Deus usando a gente para abençoar outras pessoas com aquilo que eu tenho vivido. Então eu creio que assim, o Senhor está me dando mais experiências para eu poder trabalhar nessa área também com outras pessoas, entendeu? Ele capacita. Né? Exatamente. Ele capacita. Eu sempre digo que ele sempre, o que ele exige de mim é somente aquilo que ele põe em mim. Ele não exige nada que eu não tenha. Primeiro ele coloca, depois ele exige. Aproveitando o gancho disso que a Bianca está falando, muito interessante, cara, como Deus, cara, é o que eu te falei, né, que a gente sempre conversa, e eu e a Bianca viemos conversando agora isso no carro, cara, realmente a gente está vivendo um tempo diferente demais de tudo que a gente viveu no Evangelho, de tudo que a gente viveu. Ontem, cara, a gente teve uma experiência muito forte na igreja. Chegou um cara lá, um casal, e esse casal não estava assim muito firme, estava meio afastado da igreja. E cara, pela sensibilidade assim do Rodrigo, né, do pastor, e também a esposa dele, estava eu e o pastor conversando algumas questões, a esposa dele chamou o pastor e pediu para que orasse por ele. Ele até tinha saído da igreja, porque ele estava se sentindo mal. E aí o pastor me chamou e falou, João, me ajuda aqui, vamos orar por ele. E a gente orou pelo cara, e Deus me deu uma visão de que ele estava paralisado, com os pés assim, como se fossem blocos de concreto, e que Deus colocava uma marreta na mão dele, mas que ele mesmo tinha que quebrar esses blocos de concreto para começar a se movimentar. E eu via outras pessoas ao redor dele também com os pés iguais dele. E Deus falou assim comigo, essas pessoas estão esperando ele se movimentar, ele tomar posição, para também serem ativadas e conseguirem caminhar. E eu entreguei ali a visão para ele, e ele voltou para dentro do culto, e mais 2 pessoas foram falar com ele. Olha isso, cara, que tremendo. E no final, o Rodrigo foi impulsionado a chamar ele para orar por uma pessoa. Olha que louco. Começou a exercer logo que recebeu. Olha que louco. Aí, Marcelo, ele foi e orou pela pessoa, e a pessoa começou a chorar. Deus usou ele para orar pela pessoa. Resumindo,
Hoje eu recebo um áudio, o Rodrigo recebe um áudio e me envia, do cara falando que ele não sabe como ele foi usado por Deus. Porque do jeito que ele está, ele nunca imaginou de que ele seria usado por Deus para falar com outra pessoa. E aí ele falou assim, ainda no áudio, falou assim, poxa, falar para minha esposa seria fácil, mas para mim, eu queria ver Deus falando comigo. Então 3 pessoas foram usadas para falar comigo, e Deus ainda me usou para falar com alguém. Então a gente tem vivido, cara, coisa. Eu vejo Bianca na igreja, voando para um lado, para o outro, hora para um, hora para o outro, hora para o outro, hora para o outro, hora para o outro. E é interessante que o que Deus está fazendo, ela é usada para falar com uma pessoa, aí daqui a pouco a gente vê, uma outra pessoa vem e fala com a mesma pessoa que ela já falou. Sabe? É Deus confirmando mesmo. E eu fico muito feliz de ver a Bianca assim, porque, como tu falou, né, cara? Ela lá em Taipava, até em Fagundes também, né, mãe? Fagundes tu Fagundes eu fui ainda bem estava. lá eu fui bem ativada. Eu ficava só no som, queria ficar no som, então com as crianças, pra ficar escondida, né? Queria ficar escondida. E Fagundes começou a desabrochar, agora tá voando, né? Eu já vi desejo de você, porque eu vou falar, né? Pode falar. Eu me lembro, você, assim, eu consegui ver uma Bianca antes e uma depois do retiro de casado que nós fizemos. Lá em Cebolas. Não, é somos estadual. casados, não. Estadual. Não foi não, foi encontro com Deus. Isso, perdão, porque nós Deus. fomos sempre para mulheres e homens. É né? verdade, foi mesmo. Até ali, cara, você era cheio de bloqueios. Você já voltou uma outra, né? É verdade, ali eu fiquei Então, curada. mas depois daquilo ali a gente ficou um pouco tempo em Taipava, né? Depois daquilo ali? Não, ficamos bastante. Ficamos ainda bastante. Pelo menos uns 2 anos. Né? É isso aí. Mas a partir dali você já, cara, ali você liberou coisas na sua vida, né? É verdade. Você encontrou uma outra pessoa. Eu tinha medo. Eu começava a ver aquele mover, até lá no retiro eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu cheguei para a moça e falei assim, tô com medo. Eu falei, mas eu tô com medo. Aí ela falou, ora, fala, Senhor, se for teu, eu quero sentir isso também. Aí então tá. Daqui a pouco tava eu lá rodando também, pulando, falando. E a senhorinha, tinha uma senhorinha de quase 60 anos, que corria igual criança. Não, foi uma coisa assim, surreal. demais. Eu também vou te falar, tive cada experiência lá, cara, que assim, inesquecível. E só para relembrar aqui, a gente não deve falar, mas quem pagou esse encontro pra gente foi você. Foi vocês. Olha que interessante. Vocês abençoaram Falou, muita não, gente. a gente vai pagar para vocês. Essa Olha parte que coisa esquece. linda. Não, mas é lindo, né? Não, É interessante isso. é lindo. Muito A gente tem legal. que honrar, né? Aqui, sabe uma coisa que eu vejo? O Senhor ele é um ser legal, ele age com legalidade. Não, às vezes você acha que legalidade. Às vezes ele falha, porque já me prometeu uma coisa. Deve estar fraco, deve estar acabando os poderes. Peraí, até perdi o fio da meada. É um ser legal. Então assim, ele age com legalidade. Então ele separa um lugar, você vê, ele é dono de toda a terra. Aí ele dá aos homens para governar. Ele é dono de toda a terra novamente com o sangue de Jesus. Conquistou toda a terra novamente e falou assim, agora vocês vão conquistar o que é meu. Todo o poder me dado sai na terra, vocês vão, beleza. E mesmo assim ele separa um lugar chamado igreja e outro lugar chamado casa, que é família. Entendeu? Por isso que se pode entender. Porque a igreja ela começa em casas. Depois começou Paulo, né, ser fundador de templo. Porque a igreja é assim. Primeiro em casa, depois em templo. Bendito seja o nome dele. Então, assim, em casa você vai ter um tipo de relacionamento com o Senhor. Na igreja, um outro tipo. Não, deixa eu explicar, cara. Quando você faz um secreto com o Senhor, você vai fazer. Mas, assim, apesar de ele ser dono de toda a terra, ele separou um lugar chamado igreja, templo, para que ele agisse legalmente, se manifestasse legalmente naquele lugar. Cara, por que a gente não desfruta disso? Então nós vamos para a igreja e ali é um lugar onde nós temos que receber algo sobrenatural. Esse cantinho aqui, né? Assim como ele fez no tempo do povo, a terra aqui é tudo de vocês, beleza, Josué, mas tem que ter um tabernáculo para mim. Ali é do meu jeito. Então, por que a gente às vezes não experimenta muita coisa na igreja? Eu quero o seu ter minha vida transformado, mas a pessoa quer receber da igreja, processo invertido. Tem que começar em casa. Só que sabe por que muitos não querem? Porque não dá ibope você começar em casa. Você pedir perdão para a Bianca, cara a cara assim, é complicado, entendeu? É mais fácil você chegar na igreja, pegar o microfone e falar assim, quero pedir perdão a Bianca. E tem um momento, eu sempre digo assim, a família ela cresce, tudo é por intermédio da oração, né? A oração traz intimidade e a oração te liberou está errado. Eu falo que o momento mais íntimo, não sei se eu já falei isso com você. Um casal, para mim, não é o momento da cama, mas é o momento do joelho. Casais que oram juntos, cara,
projetos. Cara, são casais, não vão ser, como você falou, perfeitos, mas estão caminhando para a perfeição, se superando, crescendo. Por quê? A oração, quando você ora, no caso vocês dois são casados, você começa de verdade a mostrar para ela, sabe, aqui não há nada entre nós, não há nada que você não possa saber. Então eu acho que para a igreja, por que as igrejas de casais estão passando dificuldades hoje? Porque falta esse momento também de a gente, inclusive, a gente está orando junto, né, irmão? Já há algum tempo. Deus colocou no coração do Bianca de eu, como sacerdote da casa, ministrar sobre ela. E a gente tem feito isso toda noite. Assim, graças a Deus, realmente, a gente chegou, cara, num nível de até para brigar, a gente cansa. Sabe? Não tem acesso não dá mais. Cansa muito brigar, não vamos brigar não, deixa, tá tranquilo. E assim, sabe o que eu acho interessante, Marcelo? Nesse primeiro encontro de casais que nós tivemos na nossa igreja, o nosso filho... Tá me chutando aqui porque eu falei besteira. Ainda bem que a câmera não pega. Não pega, tá cada bicuda aqui. Tem 20 caneleiros. Sabe o que eu achei interessante? Que nesse primeiro encontro de casais que nós tivemos lá, da igreja, e foi na nossa casa. A gente quis fazer um negócio mais intimista, né, para não fazer na igreja. Quem participou foi o nosso filho. Casado. Também que está fluindo, né? Não, o Douglas está voando também, graças a Deus. Beijão, Douglas. E a Nora também, a Vitória Beijão, também. Vitória e Dedé. Não, Tá, isso. estão assistindo, eu acho. Não. Aí, sabe o que eu achei interessante, Marcelo? Porque a gente ministrou sobre casais e, assim, ministrar sobre a vida do nosso filho, a gente já ministra desde que ele nasceu, graças a Deus. Jesus. Mas a gente ministrou sobre ele dessa vez como casal. E assim, nós temos propriedade para ministrar sobre a vida dele como casal, porque quem melhor para conhecer a nossa intimidade do que o nosso filho que viveu com a gente durante 26 anos. 25, né? Ele saiu com 25. Então, ele testemunhou as nossas dificuldades, as nossas brigas, as nossas pazes, né? Quando a gente fazia as pazes. Então, hoje a gente ministrar sobre a vida do nosso filho como casal e sobre a vida da nossa nora também, que é uma filha pra gente. Cara, é assim, é surreal, sabe, Marcelo? Eu estava falando com a Bianca, eu fiquei até emocionado, porque o que adiantaria a gente ministrar sobre o nosso filho, sobre uma pessoa que conhece a nossa intimidade, se a gente não estivesse bem? Ele ia falar, cara, mas meus pais estão com um casamento ruim. Acho que nem ia, né? Foi até o que ele falou na reunião, né? Ele falou assim, cara, é simples, eu não ia nem vir. Se vocês estivessem falando uma mentira, uma máscara, né, uma capa, eu não ia nem vir. Isso pra gente, assim, foi motivo foi assim, primeiro uma resposta, um carinho de Deus, né? Um cuidado, mostrando que a gente está... Recompensa que vocês fizeram. Exato, recompensa, essa é a palavra. Mostrando que a gente está indo pelo caminho certo, trilhando um caminho certo. E interessante que nós falamos lá, no encontro de casais, sobre Neemias. Porque no capítulo 4 de Neemias, se não me engano, capítulo 3 de Neemias, eu até comentei lá que, cara, quando a gente começa a ler o capítulo 3 de Neemias, é um negócio até meio chato. Porque, cara, é assim, Marcelo pegou com Annelise e construiu um muro em frente à sua casa. Ao lado dele, Bianca, filha de Selma, filho de Camarinho, não sei o que, com Jonas, filho da Linéia e do Wilson, construíram um muro em frente à sua casa. E ao lado dele, cara, aí eu comecei a ler aquilo. Que coisa chata, vou pular esse capítulo aqui. Todo mundo fala isso, teologia. E aí eu falei, cara, eu falei, cara, na Bíblia não tem nada escrito à toa. Fui tomar meu banho, aí Annelise, que eu fiz? Peguei o celular, botei no YouTube e botei Neemias capítulo 3, tomando banho e fiquei ouvindo. Cara, interessante, quando eu fiquei ouvindo, aquilo entrou diferente no meu coração. E eu comecei a reparar que na Bíblia mostrava que cada um construiu um muro em frente à sua casa. E ao lado, quer dizer, lado a lado, os vizinhos também construíram um muro em frente à sua casa, antes deles reconstruírem o templo. Então, a gente tem que reconstruir primeiro a nossa casa, o nosso lar. Porque não adianta nada a gente chegar para o pastor e falar, estou contigo, pastor.
e querer reconstruir a tua igreja, a tua casa espiritual, se tua casa, o teu lar, né, está todo destruído. Porque foi o que eu falei, uma vez eu briguei com Bianca, a gente discutiu, né, amor? E eu fui ministrar, rapaz, eu olhava pra cara de Bianca, Bianca assim também. Eu tava com uma raiva dele. Só que ele falava, Foi uma bobeira, né, mãe? A gente discutiu com uma bobeira. Foi assim, ela tinha que puxar um negócio em casa e eu tava pensando na administração. Eu falei, pô, Bianca, vai com fulano lá pra ele buscar pra tu, empresta o meu carro. Aí na hora ela falou, João, tu é muito sem noção, cara. Tu vai mandar um cara ir sozinho comigo lá em casa pra buscar não sei o quê. Mas então, aí, só que é o que eu tô falando. Eu tava preocupado mais com a coisa da igreja do que com a minha esposa, pô. E aí, essas coisas, né, vão, assim, deixando a gente sem graça, deixando a gente realmente quebrado, constrangido. Então, cara, hoje a gente tem propriedade, tanto ela, para ministrar lá e falar o que ela quiser, assim, em termos de lar, porque eu não vou ser um cara que vou chegar e olhar para ela, mas isso aqui tu fala aqui, né? E ela, a mesma coisa, entendeu? Então isso tem sido, assim, muito legal. Nós temos tentado estruturar o nosso lar mesmo, para a gente ajudar os nossos pastores a estruturar também a igreja. Tipo assim, Ananias e Safira, né? Os dois caras de pau, né? Não rola, né? Ananias tenta passar a perna e fala, contra o Espírito Santo que você está mentindo, não é contra Pedro. Aí chega a Safira, né? Aí foi por esse valor mesmo que o marido dele foi, pô, depois importa, tu vai morrer igualzinho. Acho que é a Sulamita, né? Acho que é a Sulamita, que fala para Salomão, Eclesiastes, não, Cântico dos Cantos. Que é um livro que ensina muito sobre intimidade, né? Não só intimidade sexual, né? Intimidade sexual. E ela fala, eu acho algo interessante, ela diz que falando para Salomão, ele pede para ele guardar o lar. Está guardando o lar dele e tal, não está falando no sentido de câmara, mas guardar o lar. E ela fala assim, caça as raposas e as raposinhas. Não esqueça de caçar as raposas e as raposinhas. E aí é o que a gente está compartilhando aqui. As raposas, pô, beleza, a raposa faz um estrago na população. Mas as raposinhas são inofensivas, mas crescem. E passam também em lugares que as raposonas não passam. É isso aí. Em buraquinho. Exatamente. Ninguém tropeça na Maria Comprida. É isso aí. Então, assim, são essas pequenas coisas que vão crescendo. Né? A gente não se dá conta. Entendeu? Eu acho que a gente não pode inverter o papel. Você fala de hipocrisia, a filha do Billy Graham, é saudoso Billy Graham, uma vez ela sendo entrevistada, como é seu pai, né? Todo mundo quer saber que ele falava um pouco sobre acerca dele mesmo. E ela fala assim, olha, eu só aceito meu pai perto, porque a Bíblia diz que eu sei muito tempo. Eu nunca vi meu pai perto. Maneiro. Nunca vi meu pai perto. Então, cara, como uma pessoa dessa, cara, ela vê Jesus na vida do Pai, não tem como ela não ser saudável, né? Porque a gente está fugindo também, irmão, a gente está fugindo, a gente tem como comparação, não Jesus. Jesus é modelo, Paulo é exemplo. Né? Então, a gente fala, não olha para mim não, Bia, não sou modelo, está errado, não estou escolhendo. Paulo bate no peito, fala mesmo, fala assim, me imita mesmo, me imita, porque eu tenho certeza que se tu me imitar, tu vai se dar bem. O contexto diz que foram, não sei quantos anos, foi uma geração que não conviveu com os discípulos que andaram com Jesus, que foram cerca de 3 mil. Né? Então, quando Paulo ia pregar acerca de Jesus, eles não tinham escritos, não tinha a Bíblia, eles tinham o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento está falando que ele vai vir. Como é esse Jesus aí? Ele fala assim, se vocês fizerem o que eu faço, vocês não estão fazendo o que ele faz. É muita garantia. Muito, cara. Mas é isso que o Evangelho é de dentro para fora. É sempre o mais íntimo, né? De dentro para fora, da casa. E assim, eu também sempre falava isso, cara. Eu nunca tive dificuldade de ministrar para multidões, para pessoas, muita gente. Quanto mais gente para mim, melhor. Mas eu me sentia muito honrado quando eu ia ministrar e minha família estava comigo. Eu falava assim, cara, uma coisa é você ministrar quem não te conhece, fala o que tu quer. É lindo, é todo lugar, que lindo. Cheio, né? Mas aquelas pessoas estarem ali, pessoas que convivem contigo, entendeu? E tá ali. Terem a vontade de estar ali te ouvindo. Não era por pressão. Entendeu? É verdade, o cara está pregando é verdade. E Tiago diz, né, que aquele que nega os seus é um pulo de cima. É interessante, né, amor? Porque assim, a gente se firmou mesmo na igreja, foi quando a gente veio para Itaipava, né? Há uns 18 anos. Você já era afirmar que é ministério, né? Mas já estava, só que Deus foi levando para os ministérios. Crescimento, né?
diferente. A gente já não trabalhar mesmo, né? Assim que eu digo. É porque a gente era da Igreja Cristã Maranata, né? Onde a gente foi. Bianca se batizou, eu também me batizei, né? Porque a Bianca. Eu fui apresentado muito pequeno na Igreja Metodista, mas apresentado na Igreja Metodista famosa. E a minha avó foi uma das fundadoras lá. Tinha igreja nesse tempo? Já. No tempo da minha avó já tinha. Inclusive foi o meu bisavô que doou o terreno da Igreja de Fagundes. Olha que loucura. Maneiro demais, né? E a minha avó foi uma das fundadoras, então desde que eu era pequeno eu ia para lá. E aí depois que eu conheci Bianca, a gente se conheceu, para quem não sabe, Bianca tinha 15 anos. E eu tinha 16. Não, a gente se conheceu, eu tinha 12. Conheceu 12. Aí o beijinho nela ficou doidinho. Ficou doida, casou com tinha foi doida. Maluca. E aí o que acontece? Bianca engravidou com 15 anos. E eu tinha 16 anos. Quando ela engravidou. O Douglas está com 26 e eu estou com 44. Assim, quando o Douglas nasceu, tinha 17. Douglas nasceu. Isso a gente não aconselha ninguém a fazer. Gente, a gente sempre fala isso. Deu certo com a gente. Deu certo, mas olha, foi diferente. Você viu que fez dar certo. Porque foi muito difícil. A gente está junto há 28 anos. Uma menina com 15 anos, né? Uma menina até hoje, né? Mas foi difícil. Mas então, o que acontece, cara? O Douglas nasceu dia 1º de março. Eu tinha 17 anos. E fiz 18 anos no dia 2 de abril. Então, quer dizer, cara, a gente teve assim, muitos dilemas, né? A gente ficou 3 anos, eu morando na minha casa, ela morando na casa do pai dela, na casa dos pais dela, entendeu? Eu morando na casa dos meus pais. Aí ela ia pra lá fim de semana, voltava. Rapaz, eu acho que um podcast não dá pra falar tudo, não. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente foi conseguindo estruturar, depois eu chamei ela para ir para lá. Ela foi para lá morar, porque me amava e queria construir realmente um lar comigo. O Douglas já tinha 3 anos quando a gente começou a morar junto. E aí a gente morou junto com o meu pai, que ainda era vivo na época, foi até pouco tempo, né? O papai ainda pegou a gente. Meu pai não era mais vivo, meu pai. É porque tu ia pra lá, dormir lá em casa, meu pai ainda era vivo. Mas aí a minha avó era viva e a minha mãe também morava. Então a gente foi morar junto com a minha mãe e com a minha avó. E cara, foi um período muito complicado, principalmente pra Bianca. Porque a minha avó era muito ciumenta de mim, entendeu? Tinha muito ciúme de mim. A Bianca lavava minha roupa, ela ia, pegava no varal, lavava de novo a roupa. É uma luta. Eu sempre falo isso, se você puder esperar a sua casa para você casar, é melhor. Porque morar, exatamente. Por mais que minha sogra era uma pessoa, uma pessoa boa, mas assim, não é a sua cozinha, não entendeu? Não é a sua casa, não é seu quarto ali, você está meio que morando de favor. Isso eu não aconselho a ninguém, porque foi um fardo muito pesado para mim. Depois eu fui colher isso, sabe, emocionalmente, mexeu muito comigo, entendeu? E meu pai falava, não vai agora, não, eu quero ir. Você quis ir. Porque às vezes são os pais que podem fazer. Não, e por ele eu tinha ficado lá até apaixonado em Douglas. Mas assim, foi um processo muito difícil, por isso que a gente está falando. 15 anos, 16 não é hora de ter filho ainda, né? É hora da gente estar na escola, é hora da gente estar... essa parte de cortar a adolescência, isso mexeu comigo. Por isso que lá na frente eu fui ter esses problemas emocionais, entendeu? Eu não entendia por que eu sentia aquilo. Depois eu fui entender que foi tudo que eu cortei ali, entendeu? Graças a Deus. Exatamente. Graças a Deus hoje, né? Nosso filho é uma bênção, ele é uma bênção na nossa vida. A gente fala que a gente nem sabe o que seria de nós se ele não tivesse, né? Eu chamo ele de meu herói. Ele é uma foi através da vida assim, dele que Deus me resgatou das drogas. Exatamente. Então, mas assim, para chegar até aqui foi muito difícil, entendeu? A gente acho que pulou etapas, né? A gente foi pulando. Mas assim, Deus restaurou, graças a Deus, está aí, né? Nós estamos vivendo, hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo o melhor de Deus para nossa vida, sabe? E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso tudo? Nós passamos muita coisa, aí depois a gente fez um quarto, a minha mãe cedeu lá um espaço pra gente,
que era a sala dela, que era muito grande. Aí nós fizemos uma suíte lá e continuamos usando a cozinha da minha mãe. Assim, foi um processo muito... Hoje, né, quando você vê lá a minha casa, fala, mas estão sendo 26 anos construindo. Só que o que acontece? Aí a gente ficou usando a cozinha da minha mãe e tal, não sei o que, depois a gente fez uma cozinha, não tinha pia, a gente lavava as coisas no tanque, pá. Aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque nós sempre íamos à igreja, eu principalmente, que nasci num lar cristão, a Bianca não, a Bianca era católica, depois ela se converteu e tal. Só que eu me desviei, depois veio Douglas, e aí eu consegui me consertar de novo. Só que nós sempre, nesse ambiente cristão, tentando fazer da nossa casa um lar saudável, o Douglas, numa época, começou a querer dar umas saídas. E a gente nunca proibiu o Douglas. Quantos anos? Ele tinha uns 16, 17. Não, acho que era mais. É porque foi na formatura, ele foi na formatura, uns 17 para 18 anos. E aí, cara, interessante que teve até um dia que ele foi para experimentar maconha. E aí chegou no meio da roda, todo mundo lá apertando baseado, começaram a passar. Quando o garoto ia passar para Douglas, que olhou, foi filho de Joaninhas? Não, tá maluco, não vou dar maconha para você não. Isso então, ele mesmo contou pra gente. Ele mesmo Eles contou não pra deram gente. pra ele. Aí você vê, cara, que assim, não é um forçar, porque as nossas palavras se perdem, A gente não proibia, mas eu falava toda a verdade. A gente, exatamente. Você vai beber, você vai fazer as coisas. Se Jesus voltar, ou se você morrer, você não vai pro céu. Eu falava logo assim, então você tem a sua escolha. A gente mostrava. Ou você quer ir pro céu ou não. Eu já falava assim. Só que, tipo, a gente não proibia. Então, aí, por que eu dei essa volta toda? Para mostrar que o testemunho, o exemplo, fala muito mais alto que as palavras. Né? John Wesley já falava que pregue em todo tempo, se preciso, use palavras. Então, o que ele via no nosso testemunho, porque chegou um ponto, em Itaipava você lembra, que a gente levava ele, o Anderson até que ia sempre com a gente, eles foram batizados e tal. Só que chegou um ponto que ele, não quero. Cara, a gente assim, cada um tem uma opinião, um jeito de fazer as coisas. A gente, não é uma fórmula, né? Exatamente, não é uma fórmula exata. Né? Família, exato. Então a gente nunca forçou. Filho, tá afim de não. Aí tinha dia que a gente até falava, pô filho, mas tu vai ficar fazendo computador, tu vai ficar fazendo o que aí? Até uma certa idade a gente carrega, é lógico, né? A gente carrega, mas aí depois ele estava fazendo as opções dele, a gente conversava, a gente mostrava, né? Só que a gente nunca forçou. E no período que a gente foi para Fagundes, ele começou lá muito bem, mas depois desanimou total. E quando a gente veio para o Ministério recomeçar, a maior alegria nossa no princípio foi ele e a Vitória serem ativados assim de uma forma sobrenatural. Eles pularam de mergulho mesmo, de cabeça, entendeu? Em tudo que Deus tem para a vida deles. E assim, as coisas vão vindo, né? Eles tiveram resposta financeira, resposta em várias áreas da vida deles que Deus estava direcionando, realmente dando como é que foi a palavra que tu falou? A recompensa. A recompensa daquilo que Deus colocava na mão deles e eles se dispunham a fazer. Isso, pô. E ele também, ele fez aula de violão há muitos anos, né? Aí o violão ficou lá, empoeirado. E agora ele está no Ministério de Louvor, sabe? Está todo empenhado, está estudando, tá. E a minha nora também, ela sempre falava assim, só eu acho tão legal, tô ministrando, não sei o quê. E ela agora tá ministrando, sai da igreja e vai orando com as pessoas. O Rodrigo toda hora, né, amor? Chama ela para orar pelas pessoas. E assim, a gente está muito feliz de ver assim, que Deus está fazendo na vida deles também, sabe? Assim, isso é interessante porque só parece, né? Que consequência de colheitas no mar, plantação, vem mais rápido, né? E colheitas de consequências de atitudes certas demoram um pouco mais, mas vem. Né? Acho que é Paulo que diz que nada é em vão do Senhor. E construir certo, demora um pouco mais. Cara, vai construir uma casa aí sem prumo, sem medo, rápido, entendeu? Vai construir de acordo com os padrões determinados ali pelo arquiteto, né? O grande arquiteto ali. Então, assim, eu quero dizer para você de casa também, porque a Anelise está aqui com a gente nos bastidores também, nos ajudando. Cara, de você ter pressa, até eu estou com um projeto de
fazer camisas com frases que o Senhor coloca em mim, né? Aí tem uma que o Senhor me deu, foi assim: a vida é como se fosse uma estrada muito curta, então vai devagar. Então, assim, cara, você não vai ver Jesus falando assim: eu quero que os discípulos corram comigo. Não ande, cara. Entendeu? Não tenha pressa de chegar, você vai chegar. Mas se você construir certo, cara, a consequência, o resultado, às vezes não ser eterno, né? Porque traça que a gente consome tudo. Mas vai passando de geração em geração. Então você vai vendo que. E também, nem sempre, a palavra diz que a presença do Senhor até a maldição se torna bênção. Então, no caso, vocês começaram errado. Né? Começaram errado. Por isso que eu falo assim, não é um exemplo nesse sentido, pode não ser um padrão, perdão. Um padrão. Mas muita gente está nos vendo, fala, pô, comecei errado. Então não vai dar certo. Não. Eu tenho a oportunidade de dar certo. Sim. Nós somos improváveis, como a Bianca falou. A diferença é o Senhor. Né? Se submeter, tá tudo torto aí. Eu digo que o ser humano está tão estragado que reforma não adianta. Tem que ser transformação. Então tem que desfazer tudo, não, começar de novo. Então você que tem pessoas nos vendo aqui, eu sinto no Espírito, que é fruto de estudo. E assim, na vida não importa como as coisas começam, mas como as coisas terminam. E a Bianca está falando aqui, ela é improvável, você é improvável, eu sou improvável, todos nós. Porque o Eterno escolheu as coisas, aprove ao Senhor escolher as coisas loucas, as desprezíveis desse mundo para confundir as que são. Então, assim, os que mais são usados são os que menos são. Às vezes tu olha assim, caraca, eu quero ser como Billy Graham, tá ganhando mais improvável. Benerrinho, cara tímido, não sei se é legal ou meio fã, o cara, sabe, ele é a nível mundial. Então, assim, nem tudo que começa errado vai dar errado. Termina errado. Né? Agora, tudo que começa certo, termina certo. Então você vai ver a construção que vocês foram aos poucos, né? Bom, você precisa, eu brinco assim, né? Como se fosse um GPS espiritual, tem calculando. Saiu da rota, calcula, volta de novo, porque eu não estou com pressa para chegar no lugar nenhum. 26 anos. Talvez lá atrás, quando vocês começaram a casa, né, eles vão sentar assim lá e falar assim, pô, vai levar 26 anos. Eu assim, desanimar. Não, maluco isso tudo. Mas vivendo, cara. Entendeu? A gente até brinca com o Douglas, que Douglas, tadinho, ele custou, ele queria sempre o quarto dele, né? Falando que queria o quarto. Cara, quando a gente conseguiu, finalmente, assim, nem terminar o quarto, né? Mas fazer lá um cantinho dele, ele foi correndo para lá e começou a dormir lá, começou a fazer o jeito dele, que ele queria e tal, e logo depois casou. A gente brinca com ele. Aí o André que a gente brinca com ele e fala, pô, Douglas, o André tá aproveitando a melhor parte, cara, porque quando a gente conseguiu terminar a casa, tu foi embora, cara. Isso a gente sacaneia muito ele. Mas sabe o que eu acho interessante, Marcelo? Inclusive a gente estava lendo aqui, eu estava falando contigo no começo aqui, sobre um livro que eu estava lendo, sobre uma frase que eu li que me marcou muito, que fala que a arrogância, né, o orgulho ergue muros e a humildade constrói pontes. Então o orgulho, ele separa, ele causa uma separação entre as pessoas, e a humildade não, ela liga as pessoas, ela constrói pontes. E quando a gente se casou, eu era muito orgulhoso, eu era um cara muito difícil, né, amor? Obrigado por me vestir de militar. Obrigado. Cara, eu assim, era extremamente orgulhoso, sarcástico, tudo que Bianca ia falar é mesmo. Então eu não gostava de você, estava certo. Tava certo. Aí o que acontece? Mas o problema é que isso é só com as pessoas de casa, né? Sim, a gente é super dócil, super gente boa, só que a gente sempre desconta nos que a gente mais ama, né? Infelizmente. Hoje eu aprendi a não ser mais assim. Hoje não. Eu tive isso com uma irmã em Cristo. Ela falava, para todo mundo o cara era 10. Cara. E o cara de casa batia nela, ela grávida. Ela falou, tomei chutes na barriga, grávida. Era espancada. Mas na rua o cara era top. Gente, caramba, Mas sabe a conclusão, o cara perdeu a família. Então é isso, né? E aí o que acontece? Eu aprendi muito com a Bianca sobre humildade, sobre pedir desculpa, sobre, sabe, mesmo estando errado, estando certo, né? Vir e não parar de se falar, ou então por quê? Pô, vamos conversar, cara, põe lá fora. Isso, assim, vou te falar que depois que eu comecei a aprender isso com ela, isso mudou completamente o nosso relacionamento, cara. Mudou muito o nosso relacionamento, porque
eu era muito orgulhoso. Eu, às vezes, errado, eu virava a cara e que se dane. Ela falava, ela querendo conversar comigo, eu falava, não, depois a gente conversa, não, depois a gente conversa, depois a gente conversa. E uma outra frase que eu achei muito interessante nesse livro que eu li hoje, que diz que o perdão é instantâneo, mas a confiança, ela se ganha com o tempo. E aí eu aprendi isso também com a Bianca. Assim, a Bianca perdoa com a facilidade, realmente, que é o que acontece também com a maioria de nós, né? Não comigo, que eu era orgulhoso, mas o perdão é instantâneo, na hora. Você perdoou, beleza, perdoou. Mas, por exemplo, você me traiu, eu te perdoei. Eu te emprestei R$100 e tu não me pagou mais. Beleza, não, te perdoo. Só que se tu me pedir dinheiro de novo emprestado, vai levar um tempo para eu ter essa confiança de te emprestar dinheiro de novo. Sabe, teve um período na minha vida que eu era viciado em pornografia, mano. Viciado em pornografia. E, cara, eu tinha uma mulher dentro de casa e me satisfazia com pornografia. E ela foi um dos motivos, assim, de um período do nosso casamento dela quase se separar. Mas, João, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo contigo. E aí eu disfarçava, tal, pá. E o que eu agradeço a Deus foi dela não ter realmente desistido, mesmo nesse período. Foi primeiro um período com drogas, depois um período com pornografia. E assim, foi tenso demais, sabe? Dela chegar pelo menos umas 3 vezes para mim e falar, eu não aguento mais. Então não é esse mar de rosas que a gente vive hoje, como eu falei no começo da live, que a gente tem até preguiça de brigar hoje, porque eu botei um quadro do Flamengo lá na nossa área, ela olhou e falou, nossa, ridículo. Ficou horrível, estragou. Aí ela falou assim, cara, eu não vou brigar contigo não, cara, porque vai dar tanto trabalho, tu não vai tirar mesmo. Deixa, tá feliz. Deixa, caiu mesmo, perdeu pra quem? O Madrid esperou até agora. Então, ela não desistiu de mim, entende? E, cara, isso para um casamento, realmente é claro que o que um não quer, 2 não fazem. Mas ela chegar e me dar um toque, porque a gente tem que ser amigo, cara. A gente tem que ser amigo. No casamento não tem como. A gente fica 24 horas juntos. Se a gente não for amigo e não falar o que o outro sente, não falar o que o outro gosta ou o que o outro não gosta, não faz isso não. Várias vezes ela me dá toque. João, não brinca comigo assim na frente dos outros não. Não gosto. E aí eu não brinco de novo. Porque tem umas brincadeiras às vezes, tu conhece, né? Aí eu falo, mas eu sou sua esposa, isso não é brincadeira, né? Então, né? E cara, isso é muito legal, sabe? Porque você não desistir daquilo que Deus tem para ela. E hoje ela fala comigo, ela fala assim, poxa, João, eu nunca imaginei que a gente fosse viver um casamento tão feliz. Eu também não imaginava isso. E ele fala de mim, mas é lógico que não sou eu, né? É lógico que é Deus, né? Porque por nós mesmos a gente desiste, né? Sim, mas isso. Não é de mim, eu sei que não é, né? Porque essas vezes que ele está falando das drogas, porque eu sempre odiei, graças a Deus nunca experimentei, sempre odiei. E aí quando eu descobri que ele estava usando, eu nem, sabe o que é você nem acreditar? Como assim, Jorge? Pra que isso? E eu cheguei pra ele e falei, vai escolher, ou vai usar a droga ou vai ficar comigo. Mas assim, graças a Deus ele também escolheu ficar comigo, né? Mas isso tudo é Deus, não vem de mim, não vem de mim. Várias vezes eu falava assim, não quero mais não dá, acabou, não dá. E orar e do nada assim, Deus restaurar, sabe? Uma coisa linda assim, porque na minha cabeça já não dá, acabou. E aí Deus vem e restaura. De mim não vem nada, e nem dele. Assim, né? Eu vejo que Deus fez na vida dele, que é uma pessoa completamente, nem sei, sabe, gente? Você disse improvável, né? Mas meu Deus, e hoje, graças a Deus, ele é um marido maravilhoso, né, amor? Vou falar aqui, pra que todo mundo saiba. Vai muita propaganda, não. Ele é uma bênção na minha vida, ele me ajuda muito, assim, sabe? Ele me entende, que às vezes eu tenho umas neuras, né? Casamento é uma arte, né? E ele me entende, ele é meu psicólogo, é meu amigo, né? E ele, assim, tá sempre junto comigo, tá sempre me apoiando, né? Em algumas coisas que eu faço que é meio complicado, né? Essa cirurgia mesmo. Foi um período, assim, muito eu fiquei mal difícil.
E ele teve ele comigo, sabe? E tá até hoje me levando para médico e graças a Deus. Mas isso tudo não vem da gente. A gente sabe que não, né? A gente vê que é Deus que tá no negócio e tá mesmo, transformando. Tá, eu não desisto também, você não desiste. Quero fazer uma pergunta. Então, sabe o que eu acho interessante? Só fazer um parêntese aqui rapidinho que ela estava falando, eu lembrei de uma cliente minha que foi lá na minha loja, e aí a gente conversando e tal, ela comentou sobre os pais dela, que a mãe dela já não aguentava mais, não, que o pai dela, a mãe dela já não aguentava mais o pai dela, porque o pai dela, depois que ficou velho, resmungava, aí o conselho que o próprio filho deu foi, pô mãe, larga logo ele, cara, meu Deus do céu, tá enchendo o saco da senhora direto, não sei o quê. Aí ela falando comigo, não, o Espírito Santo falou comigo. Aí ela falou assim, a mãe dela falou com ela. Falou, pô, largar ele é o jeito mais fácil. Eu não quero o jeito mais fácil. Eu quero lutar. Eu prefiro o jeito mais difícil. Então, cara, aquilo me pegou de um jeito, sabe? Realmente é. E aí, olha só, cara, que interessante. Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Cara, tratar bem o nosso cônjuge impede, tratar mal o nosso cônjuge impede que as nossas orações cheguem ao céu. Olha isso, cara. Cara, é tremendo. Interessante que esse contexto também traz a ideia de hipocrisia. Hipocrisia, pô. Porque não adianta, você vai estar falando com o Senhor se você não está falando com sua esposa. Meu Deus, exatamente, cara. Quem somos nós para ser hipócrita com Deus? Pode ser contigo. Tu não está 24 horas comigo, pô. Não te conhece. Entendeu? O Senhor sempre usa o ser humano para mostrar mais ou menos o relacionamento que você tem com ele. Né? Assim, eu vou falar uma coisa que eu estou sentindo no espírito aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta. E também, você vê, né, não só Satanás, mas a gente também, como a irmã falou aí, está sempre querendo existir o caminho estreito e optar pelo largo, né? Está sempre assim. E, tipo, vocês estão 28 anos, não é isso? 28, né? Vou passar por muitas lutas. Se tivesse desistido lá atrás, não estariam colhendo o que estou colhendo hoje. Então, assim, o nosso inimigo sempre vê o futuro. Bom, vocês continuarem aqui ou fazendo isso, se consertando, eliminando o que é errado, né? Sendo aperfeiçoado como casais, porque nada tem a ver com a gente. Você vai colher frutos da família, já estão colhendo. Já problema o André. Agora saiu da extensão da casa, né? Não extensão, o território da casa, agora está abrangendo para o território da igreja, que vai levar para outras casas. E essas outras casas vão servir de vocês passar para outras, é o crescimento. Foi exatamente o que a gente falou. Nós fomos transformados para transformar, e as pessoas que serão transformadas. Inclusive, cara, olha que legal, rapidinho. Um casal que participou de lá não era casado, viviam juntos, e eles agora já estão reunindo. Providenciando para casar. Sim. Escravo não liberta escravo, né? Só livre liberta escravo. E assim, é isso que eu falo, não é que as pessoas não querem mudar o tema da transformação, elas precisam de modelo. Elas precisam de exemplo, eu digo assim, nós perdemos muito tempo apontando o que está errado. Não, faço o que é certo, eu digo isso na legislação, né? O prédio reto e o prédio torto. Só tem prédio torto, ninguém tem assim, um modelo de que é certo. Então todo mundo parte do pressuposto de construir segundo aquilo que eles têm como base. A partir do momento que você vê um prédio reto, você fala, agora eu sei que está errado. Ainda que os errados sejam a maioria, mas aquele ali está certo. E quando você vê um prédio certo, você fala assim, bom, a maioria está errada, mas há a possibilidade de fazer o que é certo. Então você vê muitos casais se separando, mas quando olha um casal como você não, mas tudo bem. Tem a opção de terminar, acabar tudo, mas também tem a opção de continuar e receber com isso. Né? Eu quero fazer uma pergunta, se possível, que de repente as mulheres nos vendo estão passando pela situação que você passou de marido envolvido em pornografia ou em droga. Assim, se você pudesse dar um conselho para essas mulheres que estão passando por essa situação, com base no que você fez e com base no que você agiu, o que você diria? Assim, o que eu fiz foi orar e falar com ele, porque eu descobri, porque tem mulheres que sabem, mas elas não falam. Não tomam atitude, né? Não tomam atitude. Eu não. Eu chegava e eu falava. Eu falava, Jonas, isso não é de Deus. Por
porque ele já conhecia a palavra. Quando o homem não conhece, eu acho que é mais difícil, né? Sim. É mais difícil porque o temor do Senhor, exatamente, e ajuda muito, né? E eu teve uma vez que olha, gente, é uma coisa tão surreal, que era na época de Playboy, revista. Ele escondia debaixo da gaveta. Comprava e escondia num lugar que ela simplesmente puxava a gaveta e não ia achar. É um negócio tão Douglas era pequenininho, cara. Douglas era pequenininho, né, amor? Aí Bianca foi botar fogo na revista, Douglas era pequenininho. Não, ele falou, mamãe, olha que essa gente... Ele achou ainda. Ele que achou. Mas ele não viu, ele só falou, o que é isso? Eu peguei e falei, Jonas, é sério isso? Gente, uma coisa assim. Eu falei, não, vamos tacar fogo. Peguei, ele não abriu a boca, ele não falou nada. Sabe que podia ter ativado o teu filho na pornografia. Se ele achasse, ele ia ver. Se ele achasse sozinho, é que ele falou, mãe, o que é isso aqui? E quando eu vi, eu falei, não, deixa isso aí. Mas o que é? Deixa isso aí. Eu peguei, falei, Jonas, olha só, tem necessidade disso? E tipo, a gente fica humilhado, né, Marcelo? Na verdade, ele não abriu a boca, ele ficou com vergonha. Falei, nós vamos tacar fogo. O negócio não pegava fogo de jeito nenhum, gente. Falei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí pegou fogo. Mas assim, eu acho, porque tem mulheres que elas se casam. Eu acho que tem que falar, porque também cada um conhece seu marido, né? E ele, na verdade, eu chegava e falava, Jonas, isso é certo? Isso está certo? E ele começava a refletir. Igual quando, na época que eu descobri que ele estava usando droga, porque foi assim, ele já tinha parado de usar, né, droga. E assim, eu fiquei firme na igreja e ele não. Ele me levou para a igreja, ele me levou para Jesus. E eu fiquei e ele saiu por um tempo. E aí um dia eu descobri. Eu falei, não é possível. Aí eu jogava tudo na cara dele. Tu não tem o temor de Deus, Jonas? E se Jesus voltar, Jonas? E se tu morrer? Eu ficava falando assim, para ele refletir. E assim, da droga, graças a Deus, a partir daquele dia, né, Jonas? E Bianca falava assim, não é possível, eu não te vejo mais orando. Não orava também. Não, eu achava aquilo muito estranho. Quem te disse que eu não oro? Eu não oro, eu não vejo. Porque ele sempre orou de joelhos, entendeu? E ele já não estava. Gente, não é possível isso. Então, assim, cada um conhece seu marido. Então, eu não sei se tem alguém passando por isso, que talvez tenha um marido violento, né? Mas eu aconselho o quê? Buscar ajuda no Senhor. No Senhor, né? Sabe que Tiago 5, cara, para mim, uma das maiores pérolas de Tiago, quando ele diz assim, confessamos nossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para que possam ser sarados. E criar coragem e chegar e falar. Isso aqui não é legal, isso está errado. E aí cabe ao homem, né? Mas precisa desse confronto. Eu acho que sim. Precisa desse confronto. Eu não sei se a Lu está me vendo, ela me confrontou semana passada, não é com pornografia, foi com uma outra coisa, mas para mim estava sendo. Eu não conseguia ver, nem se ela está me vendo, um beijo se você estiver me vendo. Então, assim, é igual mais ou menos, eu sempre uso esse exemplo clássico, é Davi. O cara contou a história de Davi para Davi não sabia que era ele. Isso aí. Quando eu tive um descortinar ali, falei, esse cara é você. Então, quando o Tiago fala assim de confessando nossos pecados uns aos outros, aí fala assim, então, por consequência deles, vocês são sarados. O Senhor, há um nível de cura, que a gente está falando aqui, familiar, pode ser por traição, pode ser às vezes um filho que tomou uma costa do pai que não perdoa, ou uma vergonha. Às vezes os pais chamam atenção, o pai chamou a atenção de um filho na presença de todo mundo que o marcou. Efésios fala sobre isso, né? Não aguçar a ira dos filhos. Né? Efésios fala sobre isso. Então, assim, quando você faz isso, você chega perto de Deus e confrontou, a libertação, se não aconteceu aí foi start. Começou, exatamente. Tem que ter, entendeu? Começou. Tem que ter esse confronto, porque, vou falar uma coisa que você falou, com todo respeito, muitos falam isso, que o homem é o sacerdote do lar. Não, isso não está na palavra. O que está na palavra é o seguinte, nós somos o reino de sacerdote. E no lar a mulher também é sacerdote. Por isso que o texto sagrado diz assim, a mulher sabe onde fica a sua casa. Não fala que o homem sabe onde fica a sua. Então nós somos um reino de sacerdote. Então no lar, você é sacerdote, você é sacerdote. Só que você é sacerdote de uma determinada área, né? Vamos dizer assim, né? aquele provisão, e você em outra. Então não dá para a mulher jogar tudo nas costas do homem. O homem é o sacerdote. O homem que vai orar pela família, não. O homem que vai interceder, não é isso. Nós somos sacerdotes. Então, assim, se o seu marido, como você falou, né, cada esposa conhece seu marido, mas se vocês dois creem no Evangelho,
né? São pessoas tementes ao Senhor e temer o Senhor significa a ausência de erros, né? Cara, confronta o Senhor no temor debaixo da palavra do Senhor, mas confronta, porque você é sacerdote. Não vou falar porque ele é o sacerdote. Não, medo, isso aí, comigo. Somos o reino sacerdote, somos o território. Há um território. Isso é tão interessante que quando você está crescendo, literalmente falando, seus filhos estão crescendo, no caso do menino, ele vai começar a bater de frente com a mãe. Entendeu? Porque ele quer se posicionar naquele pedaço ali, naquele território de casa, mas ele não sabe que ele tem o pai. Isso é natural do ser humano. E a mesma coisa é a menina. Eles começam a tentar alcançar território. Tem na África uma matéria assim. Os leões, tem pelo menos duas espécies de leões, né? Aquele da juba preta e aquele da juba mais clarinha. Eles vivem se atacando para dominar o território dos outros. Quando não sei se é como é que fala, manada, não sei como seria. Um grupo de leões vence um outro grupo, esse da juba preta vence o grupo da juba amarela, a primeira coisa que eles fazem é matar os filhotes. Eu já vi isso aí. Já viu isso? Porque eles sabem que os filhotes vão tentar tomar território. Vai dar continuidade. Então, assim, cada um de nós somos sacerdotes. Os filhos também que creem no Evangelho, são sacerdotes também. Então a família trabalha junto. Né? Para que a família seja edificada, é o pai que ajuda a mãe, os filhos. Então eu acho isso lindo também. Interessante que isso que está falando, eu lembrei de algumas coisas. Douglas sempre foi um filho, maravilhoso. Eu sempre falo com ele que se André for a metade do que ele é, eu estou super satisfeito. Só que teve uma época, né, mano, quando ele começou a ficar mais jovenzinho e tal, ele começou a tipo assim, meio que afrontar a Bianca, lembra? Fazer uma criação. Aí eu chegava pra ele e falava assim, ô Douglas, olha só, ela é tua mãe e ela é dona dessa casa, filhão. Tu é nosso filho, cara. Respeita a tua mãe. Tipo assim, eu dava autoridade para ela, mostrando que ela também era autoridade dentro de casa, não era só eu. Desculpa. E Andrezinho também não é. Tem hora que ele levanta a voz. Ontem mesmo, né? Eu falei com ele, que isso, tá doido, rapaz? Desculpa, mãe. Eu quero mandar um beijo pro Tuti e Johanan, meu filhotinho. Ele tá pedindo? Tuti. Tá pedindo? O pai dele é muito lindo. Obrigado. Beijo, Johanan. É no YouTube? Ele tá no YouTube. Que gracinha. Tuti, um beijo. Ele falou assim, o Jones é Bianca vai? Eu falei, vai, tá bem que você tá comigo. Eu chamo também, mas eu não sei se pode. Entendeu? Como é o problema aqui. Depois conversa com o Douglas a respeito disso, que ele entende melhor as diretrizes, né? Isso. Aí ele falou, deixa lá. Que gracinha. Um beijo, te amo. Isso aí é... Dedé também falou pra gente mandar um beijo pra ele. Então, Dedé, te amo, tá? Doutor, te amo. Mamãe te ama. Papai, te amo. Eu vou dar meu testemunho aqui, né? Falar um pouco da minha vida em abril. Faço aniversário em abril. Eu faço Os melhores fazem aniversário em abril. Sim, imagina os piores. Mas aí o João vai estar fazendo um papo comigo aqui e eu vou estar falando o que o Johanan fez na minha vida. O que o Senhor fez através dele na minha vida. Filho é uma coisa de outro, cara. Só depois que a gente tem que a gente sabe. Sim, uma realidade grande. É outro patamar. E eu assim, eu não queria ser. Mas eu tive um encontro com o papai de céu, ainda bem que eu não queria, porque isso me resultou no encontro com o papai. Eu quero estar finalizando. Quando vocês falavam, me trouxe a memória do Senhor, ele sempre me traz a palavra, né? Me trouxe Raabe. Raabe era uma prostituta. E assim, quando ela se posicionou, né? Raabe, para quem não sabe, a mulher que viveu no tempo de Josué, no livro de Josué, e Raabe morava na cidade de Jericó, né? Jericó. E dois espias entraram na cidade para espiar a terra, a cidade, porque o Senhor tinha falado que ia dar aquela cidade a Josué. E o Senhor falou assim, olha só, você não vai trazer nada de lá, Josué, nada. Com fogo e tudo. Então eles entram, dois espias, dois judeus, vamos dizer assim, entram em Jericó, só que alguém descobriu, tinham dois judeus lá, falaram, pô, eles vão acabar com a gente. Aí começaram a caçar eles. Quem escolheu esses dois homens? Foi a prostituta. Eles ficaram durante a noite ali, escondidos ali, e quando eles desceram, aí vieram bater na porta da casa dela, vocês viram? Não vi e tal. E aí, quando eles vão embora, passa um tempo, ela chama eles, e ele fala, vocês podem ir, só que tem uma coisa. Quando eles vão sair, ela fala, tem uma coisa. Eu sei que vocês vão entrar na cidade, olha só, uma prostituta, olha a sensibilidade.
Uma prostituta falou assim, eu sei que o Senhor deu essa cidade a vocês. Eu sei que vocês vão destruir essa cidade. Então vocês vão me jurar uma coisa, porque eu guardei a vida de vocês. Vocês vão guardar a minha vida e a minha família. Uma prostituta. A minha vida e a vida da minha família. Aí ele diz assim, amém. Tudo bem. Se, vou te propor, você vai pegar uma faixa escarlate, né? Uma faixa escarlate, um lençol, sei lá, um lenço, e vai amarrar na janela. Nós vamos tentar destruir tudo. Se nós vemos um laço escarlate na tua janela, é sinal. Aí essa casa vamos poupar. E todos aqueles que estiverem dentro dessa casa, de novo, cara. Porém, aqueles que não estiverem, vão exterminar tudo. E a palavra vai dizer que daquela cidade só não vai trazer nada. Só trouxe Raabe e sua família. Então, uma prostituta, olha só, como uma vez mais eu digo, na vida se conta como termina, não como começa. Não importa onde você está agora, a esperança está vindo para você, não importa como o seu casamento está. Ah, está no fim. Não, cara, o fim é quando o Senhor diz que é o fim. Ele falou que é o fim, acabou. Não tem essa, né? E assim, e a palavra vai dizer que Raabe está na genealogia de Jesus. E você não vai ver quase nenhuma mulher na genealogia de Jesus, só Raabe. Então ela foi, pela postura dela, cara, ela deu continuidade foi parte da genealogia da vida de Jesus, ou seja, a história dela corroborou para a chegada de Jesus. Então a nossa tia, ela se preocupou com a sua casa, com a sua família. Então se preocupar com a sua casa, com a sua família, cara, isso fez com que Jesus chegasse a outras pessoas também. A nação, a outros lugares, né? Porque se ela não tivesse posicionado, você não teria vida. Então assim, eu quero dizer isso para você, é difícil construir, certo e difícil, né? Mas somente a construção que é certa permanece. Construção torta, toda errada, vai. Tem muita gente, cara, na pandemia, que mais teve foi divórcio. Porque já não eram pessoas que estavam mais casadas, já estavam juntas, morando vivendo. Não tinha mais respeito. Separação, né? Quando você fala da traição, tudo, o perdão é instantâneo, mas quase todo perdão, o pedido ou liberação de perdão, tem que haver restituição. Exato, a confiança. Para você ganhar confiança de novo. Então, assim, se você se arrependeu de verdade do que está fazendo, né, de repente tem alguém nos vendo aqui, em família, e está sendo para você também essa palavra, está sendo para mim, está sendo para a gente aqui. Então, assim, você vai sentar e vai se abrir, né? Vai, poxa, rasgar o verbo aí. Vai rasgar o coração. E vai restituir, você vai restituir essa confiança. Ou seja, você vai fazer sua esposa ter confiança em você com base nas suas obras, né, nas suas atitudes. Eu acho isso muito importante. Então, assim, a nossa postura, como foi falado aqui desde o começo, né? Você falou de Neemias, você vê, antes de fazer o templo, eles fizeram a casa. Eles ficaram juntos em frente às suas casas. Então, eu só quero deixar as considerações finais, alguma palavra que a gente está finalizando também. Então, o que me trouxe no teu coração aqui, quando você falava sobre rasgar o coração, pedir perdão e conversar com a outra parte, né? Eu lembrei de duas situações, vou contar bem rápido aqui. A primeira foi quando a Bianca soube que eu estava usando droga e eu estava usando dentro do banheiro da minha loja. E aí calhou da Bianca sair e ela ter que voltar porque pegou alguma coisa. E aí ela me pegou. A Douglas foi me dar um abraço e falou assim, pai, que cheiro é esse? E aí, cara, ela chegou em casa, a gente conversou, eu chorei de soluçar aquele dia, pedindo perdão a ela, dizendo que eu não ia mais fazer. E por amor ao nosso lar, ao nosso filho, ao nosso casamento, a ela, e por amor a Deus também, depois daquilo ali, né, amor, graças a Deus eu nunca mais, eu realmente me acabou com tudo que eu fazia de errado ali, eu parei mesmo. E uma vez também, com Douglas, a gente trabalhava junto na mesma loja, na minha loja, né? E trabalhar com o filho, às vezes, é complicado, né? Mas, rapaz, eu não lembro por que a gente teve uma briga, uma discussão feia lá. E, cara, olha que sinistro isso. O diabo tentou trabalhar ali, né? A gente ficou, uns 3 ou 4 dias sem se falar direito, né, amor? E, cara, aquilo estava me consumindo, me corroendo por dentro. E aí, até chegar num ponto que eu fui pedir perdão para ele, sabe? E Deus é tão lindo que depois Deus rebentou meu tendão e eu fiquei 6 meses em casa parado. E a gente teve uma conversa muito séria assim que eu cheguei em casa do hospital da cirurgia. Eu falei, Douglas, tu é o homem da casa agora, mano. Tu que vai sustentar a casa. E ele que assumiu, Ele assumiu, ele ia abrir a loja, ele fechava e ia almoçar, depois voltava.
cara, ele me surpreendeu assim, de uma forma absurda. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já pedi desculpa para o André, cara. Sabe? Realmente a gente ser humilde, cara. A gente entender os nossos erros e procurar consertar. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Então, o que eu quero dizer, minhas considerações finais, é para você que está aí de repente e ser orgulhoso como eu era. Ainda tem um pouco de orgulho, né? Todo mundo, todos nós, querendo ou não, somos. Mas está vendo bom, né, gente? Exatamente. Meu irmão, se errou com teu filho, sei lá, com a tua esposa, com alguém, cara, seja humilde. Sabe? Às vezes está criando um abismo entre você e essa pessoa que você teima em não pedir perdão e não perdoar. Meu irmão, na boa, pega isso aqui que a gente está falando como exemplo, fala primeiro com Deus e depois procura aí, de repente, essa pessoa ou essa coisa que você fez aí, fala com Deus primeiro e depois tenta se acertar aí. Ai de nós se não tivéssemos possibilidade ou chance de reconhecer. Poxa, ai de nós. Sempre tem, né? Sempre, Graças sempre a tem. Deus por isso. Até o último momento, né? Até o suspiro final ali. Diana também. Quero agradecer, né, o convite, foi muito bom, passou rápido, né? Poxa, muito rápido. E eu quero dizer também, se tiver alguma mulher assim, passando por esse momento com o marido, ou às vezes um marido também passando com a esposa, né? Um momento assim difícil, talvez traição, não sei, talvez pornografia, como a gente falou, que droga, bebida. Conversa, senta para conversar. Ao invés de quando teu marido chegar em casa tu começar a brigar, não. Espera, se ele estiver bêbado, espera ele ficar bom. Vamos conversar. Poxa, amor, eu te amo, eu quero que o nosso casamento seja restaurado, continue. Então conversa. Não fica deixando as coisas acumularem para depois não ter mais jeito, sabe? Ah, não dá mais, estou indo embora. Não, porque para o Senhor, Ele pode restaurar todas as coisas. Eu vou estar lendo aqui um salmo, porque eu pedi a Deus hoje, né? Eu queria estar lendo alguma coisa, né? É rápido. Aí no celular travou, né? Então, no Salmos 13, Salmos 13, do 5 ao 9, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, ao qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta do pó e do monturo, levanta o necessitado, para o fazer assentar com príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Eu senti no meu coração, primeiro assim, monturo, né, que diz que é aglomeração de coisas velhas, né, sujeira. E ele tira dali, desse lugar onde talvez teu casamento já esteja assim, nesse lugar, sujo, você não vê mais jeito, mas nessa noite o Senhor te traz uma palavra que você pode ser restaurado no seu casamento, que o teu filho também pode ser restaurado, e também que a mulher que não consegue gerar também pode gerar. Eu achei isso muito lindo. Deus falou muito no meu coração de manhã sobre isso, sobre mulheres que têm vontade de ter filhos e não podem. Mas em nome de Jesus, nessa noite a gente vai liberar uma palavra. E eu creio que testemunhos vão ser contados aqui. Amém. De que mulheres que não podiam gerar, vão poder gerar. Não porque Bianca está falando, porque o pastor Marcelo, porque o Jonas, não. Porque o Senhor liberou essa palavra para mulheres aqui nessa noite. Então que você tome posse dessa palavra, que você dê testemunho. Olha, eu fiquei grávida, e que você consagre o seu filho ao Senhor. Que Deus te abençoe a tua família, porque a família é o nosso primeiro ministério, que a gente possa cuidar com amor e colocar sempre o Senhor em primeiro lugar na nossa casa. Amém? Deixa eu só falar uma frase aqui que a Bianca falou, e eu achei muito interessante, que eu li hoje de manhã no status de um amigo meu, e cara, essa frase me pegou. Olha só: aprenda a dizer o que te incomoda quando está incomodando, não quando você não aguenta mais. Sabe, a gente tem falado isso direto, eu e a Bianca, às vezes é uma brincadeira, às vezes na cama, gente, na cama, sabe? Ah, não faz mais isso não, porque eu não gosto, não acho legal. Tem que ser falado. Cara, tem que ser falado, todas as áreas, entendeu? Se tem alguma coisa que te incomoda, conversa, cara, com a pessoa aí que está do teu lado, conversa, mas não deixa chegar no ponto que já está explodindo,
tu vai falar de um jeito completamente diferente. Completamente E diferente. com os filhos também, né? Lancem palavras de bênção Isso sobre os aí, teus filhos, isso né? aí. Esse menino não tem jeito, esse menino não vai dar em nada. Tem Não sim, fala isso. Tu é uma benção, tu tá bravo com ele, mas tu é uma claro que benção. ele é uma bênção, de Isso que aí, ele sim. vai ser usado por Deus, que é profeta. A E gente quando faz a gente essa vê, psicologia contrária lá em casa direto, mano. Mas tem que ser. Direto. A gente só abençoa, não amaldiçoa seu filho. Uma vez eu vi um cara passando na rua, conversando com o outro, eu estava passando na rua e o cara falou assim, filho, só traz prejuízo, rapaz. Cara, aquilo me deixou tão indignado com aquele cara, deu vontade de dar um supapo na orelha daquele cara. Eu falei, meu irmão, filho não só dá prejuízo não, cara. Filho é herança de Deus pra gente. Herança, olha isso, cara. É a nossa riqueza. Como que um cara, meu irmão, vai falar um negócio desse, Esquecer que é cara? filho também, né? Pelo amor de Deus. Então, mano, profetiza aí na vida do teu filho. Mulher, profetiza na vida do teu esposo, teu marido. De vez em quando de madrugada eu sinto. eu ia falar isso. De vez em quando de O madrugada amor toca, o amor eu se sinto a chama. mão no meu pé, Na cabeça, às vezes. na cabeça. Glória a Jesus. Quando eu Eu ia olho falar pro isso lado, agora. tá a Bianca lá. E eu ia falar, a mulher que às vezes o marido ainda não é crente, ele já é, graças a Deus. Eu acho que eu a sou. mulher que o marido não é crente, pode estar orando. Eu boto a mão na cabeça dele até hoje, no pé. Expulsa, né? Isso aí. Ai, em nome de Jesus. E dá Nome de certo, Jesus. porque é o Senhor quem Dá faz, certo. né? Cara, que coisa linda. Eu lembrei da mesma coisa agora. Então, e aí quando tu for fazer o podcast, porque agora ela já tá. Amém. Não, Agora mais ou menos. Agora quando tu for fazer com ela, só com ela, ela vai contar o testemunho dela, porque o André foi a cura. O André, a gravidez do André, o nascimento do André, foi a cura a libertação da Bianca, da síndrome do Foi a resposta de Deus, né? da depressão. Eu já falei isso aqui, pincelei isso aqui em outros podcasts, mas quando ela vier em nome de Jesus, ela vai dar testemunho disso também. Porque ela falou sobre gravidez e eu lembrei que ela não É muita podia, coisa. né? Muita coisa, mas é só o primeiro também. É só o primeiro. E assim, estou muito honrado. De repente alguém pode ver e falar assim, mas para eles é fácil, porque eles têm liberdade de falar tudo o que pensam com o outro. Não, mas foi construído também. Foi, exatamente. Não veio do nada. A gente não. chegar aqui, eu acho que é fácil. Eu chegar e falar que, eu era viciado em pornografia, em maconha, mano. A graça ela é uma mensagem de escândalo, né? Cara. De falar assim, Exatamente. prostituta. As pessoas hoje podem ver, né, e falar assim, mas Jonas, pornografia. Mano, é o que você falou, eu falo porque hoje eu estou completamente livre. Todo mundo é ex alguma coisa. É isso aí. Todo mundo é ex alguma coisa. Reino é ex alguma coisa. Né? E assim, como eu falei, repito, ai de nós, cara, se não pudéssemos recomeçar. Já recomecei 10 vezes. Eu já recomecei 30. E recomeço Todo dia, eu acho. todo dia. Recalculando. Recalculando. Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam, nós a cada manhã. O termo hebraico diz que se renovar ali é formar de novo. Então você dorme um ser e acorda o outro. O Senhor te formou enquanto você dormiu, igual Eva ali, né? Te formou de novo. Tu deu todo estragado, o Senhor te formou prontinho de novo. Agora vai, se estraga aí. E assim, o Senhor diz obediência quer e não sacrifício, né? Então assim, é possível ter uma vida saudável. O Senhor, cara, nesse tempo, está investindo em família. Por que eu sei disso? Porque Satanás ele não ataca aquilo que não causa dano nenhum no inferno. Se você for ver, o mundo está atacando a família direto. Família, exatamente. Mas porque não é o oposto. O Senhor não começou a edificar a família e Satanás vai atacar, não. Satanás está atacando porque o Senhor começou a edificar a família. Ele falou desde o começo aqui que tudo é parte de família. Né? Assim como a desgraça entrou no mundo por da família, Adão e Eva, né? Estava falando também sobre as casas, né? Até lá no Egito, né? Tudo. Dos umbrais da porta, né? Saiu 70 nações do Egito. Não foi só hebreu, 70 nações saíram do Egito. Quando Moisés vai ensinar o decálogo, ele ensina 70 idiomas. Josué era judeu, Caleb não era. Os dois eram promessas. Eles já estão com 80, o Caleb, né? Com 80 anos e com disposição de 40, né? Sim. Com a minha disposição de 40. Mas é isso aí. Então, você vê, por que saíram dali? Porque, cara, o que nós estamos compartilhando aqui não é só para crente. Vocês estão compartilhando. Todo aquele que aplicar o que foi ensinado aqui vai com benefício. Pode ser ateu, que está buscando libertação, né? Os princípios é para todo mundo. Se sentir incomodado com aquilo, e se tem algo que te incomodou aqui nessa fala, mano, já é o Espírito Santo. Já é o Espírito Santo. Se você está vendo aí, já Exato. foi Como tu falou de Jeremias, eu lembrei de Jeremias 29.
Jeremias, cara, a gente acha que só a gente que tem fraqueza, que só a gente que tem depressão, só a gente que pensa em desistir, em largar tudo. Mano, Jeremias, capítulo 20, versículo 9, ele diz que está cansado, que quando ele pensa em desistir de falar de Deus, que vem um fogo que arde nos ossos dele, cara, e que não deixa ele parar, não deixa ele desistir. Então, se você se sentiu incomodado, confrontado com essa live aqui, com esse podcast, mano, o Espírito Santo já está se movendo aí. O Espírito Santo. Restaurar, a gente que estraga, né? O Senhor faz tudo. Isso aí. O Senhor da gente. É o que a gente sempre fala, nós podemos decepcionar vocês, mas o Senhor jamais. Deus jamais. Nós somos humanos, então onde tem humano, tem gente. Mas aí que está o segredo, é de sermos humanos. Deus, Jesus, ele recebeu um nome sobre todo nome, porque foi o Deus que se fez homem, e não o homem que se fez Deus. E hoje nós vemos homens querendo ser deuses, para atingir uma espiritualidade. E é o oposto. Quanto mais humano eu sou, cara, Jesus chega perto dos discípulos dele e fala assim, cara, olha comigo. Estou angustiado. Pô, mas se tu é Jesus, está angustiado, imagina eu. Aí os discípulos falam assim, não, eu não posso demonstrar fraqueza. Aí carrega, como você falou assim, carrega um fardo que eu não posso demonstrar fraqueza. E ele em nenhum momento usou o poderio de Deus dele. Eu achei muito interessante até que a Sam lá ontem estava ministrando, ontem estava ministrando no João, não, foi na reunião que ela falou. Foi numa reunião que nós tivemos na quinta-feira, ela falou assim, gente, se eu estou no deserto, o diabo fala comigo assim, ah, tu não é Deus, então pula daqui. Eu ia pular, ia sair voando, ia falar, vou te mostrar que eu sou Deus mesmo. Cara, mas olha isso. Ele não precisava mostrar nada para ninguém, cara. Ele era. Pronto. E ele tinha isso aqui, né? Exatamente. O que ele faz ali, ele faz pelo pai. É um filho honrando o pai. Exatamente, honrando o pai. E você vai ver, é um filho honrando o pai. Jesus, como filho, está honrando o pai. Mas Satanás é criatura. Jesus é criador. Todas as coisas foram criadas por ele. Sabe o que está acontecendo no deserto ali? Foi um filho, uma criação. Não tem essa história que Satanás, não, Lúcifer que o Satanás, não tem isso na Bíblia. Foi Jesus, a palavra diz que eles que façam bem ou mal, o Eterno diz isso. Né? Então, assim, foi o que aconteceu no deserto ali, foi um filho questionando seu pai. Tem noção do que é isso? Uma criatura questionando o Criador ali. Se tu é mesmo, tu sabe que eu sou. Né? É igual aquilo no filho, você faz tudo ali, a mãe, tu é mãe, tu é tua mãe do mundo. Isso, né? Então é assim, tudo é família. Né? O reino é composto de uma família. Tudo é família. O nome original é uma família e vai terminar com uma família. Cara, eu estou muito feliz em ver vocês aqui, principalmente a Bianca. Eu estou cansado de te ver já. Mas a Bianca, e vendo uma nova Bianca, em todos os sentidos, assim, né? Na recomeçar, acho que foi a terceira vez que você fluindo lá. É maravilhoso. E aí, uma vez mais, eu digo, nós somos um reino sacerdote. Um filho, você falou do Douglas, né? Para, agora eu não posso mais trabalhar. Então, pai, eu também sou sacerdote. Então, todos nós temos uma responsabilidade como família, como igreja, né? Membros, ajude o pastor, honre o pastor honre suas ovelhas, na verdade, são suas, o Senhor. Você mostra que ama o Senhor, você pastoreia as ovelhas dele, com amor e dedicação. E vamos esquecer essa história de ser super-homem. Humanidade, sermos ser humano. Estou fraco, né? A gente tem. Cara, você vai sair falando todo mundo. Mas tem que ter pelo menos uma pessoa. Você sabe as referências que você tem, né? Eu, depois que eu fiz cirurgia, tive que estou tendo que passar pela psicóloga, né? Porque é natural a gente ter que. Por conta da cirurgia. E ela falou pra mim, ela falou, você não tem que se mostrar forte o tempo todo. Eu sei disso. Porque a gente na igreja, a gente eu sou uma ministra, eu não posso. Só que quando a gente vê que Jesus também passou por esse momento, ele passou por isso para mostrar realmente, né? Exatamente. Então a gente não é forte o tempo todo, a gente não está bem o tempo todo. Isso é mentira, né? Isso é mentira. Foi o que tu falou, que Jesus chamou os Paulo diz assim, Paulo falou sobre isso, eu sou o mais miserável dos homens, o maior cristão da história. Assim, cara, tem hora que eu te falo, eu quero uma coisa que eu não faço, entendeu? Cara, foi terceiro céu, mas tem hora que eu faço coisa que eu não queria fazer. E assim, vamos finalizar, mas assim, o João falou de demonstrar fraqueza, não é sinal de demonstrar fraqueza, não significa que você aceita a fraqueza. Você não oculta ela. Eu me lembro que algumas vezes, as mensagens, o João ministrava louvor na igreja metodista, a qual fazemos parte. O Senhor está bolando umas coisas doidas aí de um dia de novo. Estou dentro. Mas, cara, às vezes, você mais tocou o meu espírito com as suas ministrações foi quando você se mostrava de verdade no altar.
Você fala assim, pô, gente, eu fiz isso e faço isso. E os maiores homens, as mensagens que mais me tocam são essas mensagens de fraqueza. Paulo diz de sorte que me alegrarei, regozijarei nas minhas fraquezas, não na minha fortaleza. E quando estou fraco, eu sou forte. Isso tem umas coisas que somos fracos, né? E queremos mostrar forte o tempo todo. O Senhor diz assim, falou, né? Ao Senhor seja força. Ao Senhor seja força, ou seja, a minha força que você falou. Ele vai te dando sabedoria, vai te capacitando como agir, mas ele também vai te dando força para agir, para se manter de pé, para suportar junto. Não é fácil. Para quem está construindo certo, não é fácil. Para quem está construindo ter certo, não é fácil. Amém? Amém. Quer deixar um beijo para alguém? Um beijo para os nossos pastores, né? Pastor Para Rodrigo, os nossos filhos, para a nossa nora. Para o Dodô, para o Dedé, para a Totóia, tudo que a Tetê, Tatá, Tetê. Dodô, Dedé mistério. Zacarismo, sim. Dodô, Dedé e Tota. Amém. Que Senhor abençoe pastor Rodrigo também, Valesca. Que Senhor abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. Né? Tem visto também vocês fluindo, o Espírito é muito bom. Aqui, ó, estamos no love aqui. Quero agradecer a Ana Elisa também, que está nos bastidores aqui com a gente. Obrigado. Que Senhor te abençoe. Só está acontecendo por sua causa também. Tutinho, um beijo, papai te ama. Mas como eu disse no começo aqui, eu peço que vocês estejam se inscrevendo no canal, que você for com a gente, se não é inscrito ainda. Ative também o sininho lá e deixe o like para eu esquecer. Isso também nos ajuda na divulgação do canal. E também compartilhe esse vídeo, né, que outras famílias recebam também, como você recebeu aqui nessa noite. O Senhor abençoe a vida de vocês. Até o próximo podcast, querendo Ele. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe.